Mais novidades do filme Dawn of the Jedi, que promete contar a origem dos Jedi mais de 25 mil anos antes da saga Skywalker. O James Mangold deu com a língua nos dentes e parece que o filme não vai ser o que a gente espera. Olha só. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e hoje a gente vai falar sobre o papo que o diretor James Mangold mandou pra cima da gente sobre o filme Dawn of the Jedi. Vem comigo. Olha só, o James Mangold, ele vai dirigir Dawn of the Jedi, já está confirmado pela Disney desde a Star Wars Celebration Europa 2023, que eu estive lá, e lá no palco foi confirmado que ele seria um dos novos diretores que conduziria os filmes da saga nos cinemas. E o James Mangold, ele vai fazer esse filme que conta o alvorecer dos Jedi. A intenção dele é contar como os Jedi descobriram a Força e como a Ordem Jedi foi fundada. Segundo o que foi discutido, é o que já sabemos do filme, ele deve se passar 25 mil anos antes da saga Skywalker, com uma história muito mais antiga, muito mais distante da saga, como a gente conhece. Só que, recentemente, dando uma entrevista, o James Mangold, ele quis falar sobre o que ele pretende, né, desse filme da Ordem Jedi, do nascimento da Ordem Jedi e do conceito da Força, de como a Força foi descoberta. Então, enquanto ele estava lá promovendo o filme dele com a biografia do Bob Dylan, ele disse que para ele, olha só aqui segundo a matéria, é muito importante alguns aspectos que estejam alinhados com a liberdade de fazer algo novo. O Beau Willimon e ele, em relação a Star Wars, têm trabalhado em um roteiro e vamos ver no que acontece. Eu encontro um caminho aí nessas páginas para dizer algo original. Então, só para vocês entenderem, ele já está mandando ver aqui que ele quer fazer algo 100% original. Não sei se 100%, mas ele quer puxar algo completamente novo da saga Skywalker. Completamente novo do que a gente tem em Star Wars. A questão toda é que em Star Wars a gente tem já algo de Dawn of the Jedi. A gente já tem algo no Legends da origem dos Jedi. Vamos continuar aqui para ver o que ele fala, né? O diretor de Indiana Jones, do último Indiana Jones, ele diz o seguinte, que um filme de Star Wars que se passa 25 mil anos antes de qualquer filme de Star Wars é uma área e um playground, né, que ele sempre quis explorar e que isso sempre o inspirou como adolescente. Ele não está interessado, segundo ele aqui nessa entrevista, muito no lore, nesse ponto de ser algo imovível, né, de ser algo que você não possa nem brincar, que você não possa nem mexer. Ele quer que seja algo realmente novo, que ele possa brincar com isso, porque se ele brincar, né, brincar entre aspas, estou falando aqui brincar, mas eu quero dizer, se ele mexer com algo tão precioso, ele não agrada a ninguém. Né? Ele fala aqui, ó, vai ser, se for mexer no lore de um ponto que seja praticamente imovível, você não agrada a ninguém. E é verdade, James Mangold, assim, quando você brinca com Star Wars é complicado. Quando você mexe no canon ou no Legends de Star Wars, os fãs, infelizmente, são muito chatos. Fã de Star Wars é chato, você sabe o que eu tô falando. Mas é nessa chatice que a gente quer ver coisas boas, pelo menos. Tá? A gente quer ver uma boa história. Acho que o fato de ser 25 mil anos antes da saga Skywalker já vai deixar um pouco mais a gente relaxado, porque nem todo mundo conhece o Legends. E para você que não conhece o Legends de Star Wars, que conta a origem do Jedi, eu vou contar um pouquinho para você. Olha só. A origem do Jedi foi contada na saga de quadrinhos Dawn of the Jedi, publicada pela Dark Horse, e é uma saga Legends, porque ela ainda não foi adaptada para o cânone. A gente tem sim indícios aqui e ali, por exemplo, Ashla e Bogan, que são os termos utilizados para os seres da luz e os seres da escuridão, antes de ser definido o lado da luz e o lado da escuridão. Isso já é um termo cânone, já são termos que estão canonizados, mas foram mostrados a gente aqui nessa saga Dawn of the Jedi. Então o que Dawn of the Jedi conta? Essa série de quadrinhos Legends conta que mais de 36 mil anos antes da Batalha de Yavin, grandes naves pirâmides chamadas Toior foram ativadas misteriosamente em 8 planetas diferentes da galáxia, e elas chamaram sensitivos à força, convocaram sensitivos. Esses sensitivos foram até essas naves pirâmides, e de lá as naves viajaram até o planeta Titan.
e se reuniram ao redor de uma nona e maior ainda nave pirâmide, Toior. Em Titan, o planeta meio que reagiu e desencadeou uma grande tempestade da força, que foi a maior delas em 10 mil anos, graças à presença de tantos sensitivos que chegaram na superfície do planeta, vindos dessas naves Toior. Então, esses peregrinos foram os responsáveis por criar a Ordem Jedi. Como se diz, Jedi é J-E'-D-A-I-I, né? Jedi, como a gente conhece, J-E-D-I, mas é escrito dessa forma. E segundo essa criação, segundo esses seres, eles estariam responsáveis por manter o equilíbrio entre o lado da luz e o lado sombrio da força, assim como na volta deles, né, entre todos os seres e também em seus interiores. Só que é claro que a treta tem que começar, porque estamos falando de Star Wars, e o que é Star sem Wars? É por isso que cerca de 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, em Titan, seres da Ordem Jedi começaram a discordar de como estavam sendo utilizados os poderes da Força e queriam uma abordagem mais ampla, como diz o nosso querido chanceler/imperador Sheev Palpatine. E assim foi criada o lado do Ashla, os seguidores de Ashla, ou melhor, desculpe, me perdi, os seguidores de Bogan, que é o lado sombrio. Bogan é o lado sombrio, Ashla o lado da luz. E aí tivemos a primeira grande batalha, a primeira grande guerra da Ordem Jedi entre os seguidores de Bogan, lado sombrio, e os seguidores de Ashla, lado da luz. Eles usavam lâminas de metal aprimoradas com a força, não existia um sabre de luz ainda. Essa guerra foi travada dessa forma, de uma maneira quase medieval e samurai, se vocês perceberem até nessa imagem aqui que está de exemplo. O lado sombrio é derrotado e exilado, e aí sim os Jedi fundam a Ordem Jedi para defender a galáxia de Maus, de Males, né, melhor dizendo, como a galera do Bogan. Essas guerras da força, assim chamadas, devastaram Titan e os Jedi acabaram se reagrupando em outro planeta, se reagrupando em Ossos. É o que sabemos do Legends, dessa saga de quadrinhos da Ordem Jedi e do Alvorecer dos Jedi. O James Mangold, ele é um diretor que tá meio que polêmico, né? Porque ele fez recentemente o Indiana Jones, que na minha opinião dividiu a galera. Eu gostei, mas eu sei que é um filme puxado. Quando você compara com os originais do Steven Spielberg, eu não tô falando nem de Caveira de Cristal, tô falando dos primeiros 3, realmente é difícil uma comparação, porque a gente observa que a história estava bem fechada e não precisava de um quarto filme. Mas eu entendi o que ele quis dizer com esse quarto filme do Indiana Jones, que é uma metalinguagem sobre a idade do Harrison Ford, sobre a idade do personagem e sobre o personagem precisar descansar. E eu acho que pelo menos nisso ele entregou. Mas não é um filme com a qualidade dos originais e jamais vai ser, né? Isso é inegável. Essa aqui é a minha opinião, até pode deixar a sua opinião sobre esse Indiana Jones novo nos comentários. Só que ele acerta muito quando a gente fala de Logan. Logan, para mim, é um filme que tem até uma similaridade com o Indiana Jones por conta do fato do Hugh Jackman, na época, querer se aposentar do Wolverine. E aí Logan é meio que essa aposentadoria do personagem, quando eles matam o Logan no final do filme. Com um filme excelente de road trip, mutante, um dos melhores filmes de herói, na minha opinião. Um filme adulto, um filme maduro, que pra mim sim tem muito a acrescentar no lore dos X-Men no cinema, talvez nos melhores mesmo, tá? Que agora é invalidado porque Deadpool e Wolverine veio aí, mas não é o caso. Estamos falando de Logan especificamente desse filme. Então ele tem acertos, tá? Acho que o James Mangold ele tem sim muita coisa que a gente pode considerar nesses acertos dele, que a gente pode ficar mais confiante desse filme. Então, o que eu gosto dele, do James Mangold nessa declaração, é ele querer fazer algo totalmente novo. Porque ele sabe que se mexer no cânone de Star Wars como está atualmente, ele vai mexer num vespeiro. Ele não vai ter a liberdade que ele queria para construir a história. Eu acredito que para esse novo filme, Dawn of the Jedi, ele vai sim pegar elementos do lore que já foram trabalhados, um ou outro, tá? E assim, ele vai construir uma história nova.
Não vamos nos basear no Dawn of the Jedi do Legends, porque eu imagino que ele vai se afastar dessa origem. Mas o que a gente pode especular do filme é que vai se tratar da Ordem Jedi, né, do surgimento dos Jedi, o próprio subtítulo, né, o título de trabalho do filme, Dawn of the Jedi, manda isso. Só que precisa haver conflito, então eu acredito que o filme vai sim terminar com a cisão. Eu acho que a gente deve ver um pouco da origem dos Sith também. Não há Jedi sem Sith. Os dois estão interligados. Então quando você conta a origem da Ordem Jedi, para se ter um conflito para o filme, faz sentido que se conte a origem da Ordem Sith também. Como isso vai ser tratado? Não sei. Não acredito que vá ter esse conceito das naves pirâmides Toyor, né? Eu acho que ele vai trabalhar outro conceito sobre isso. Até porque, se você para pensar no Legends, as próprias pirâmides Toyor, apesar delas explicarem a Ordem Jedi, elas não têm explicação de como surgiram. Então, elas simplesmente estiveram lá em 8 planetas diferentes da galáxia, despertaram e chamaram meio que uma grande arca de Noé de sensitivo da força. E aí, de onde elas vieram? Elas foram formadas pela força? Elas foram formadas por outros seres antes da concepção da Ordem Jedi, sabe? Eu não sei, preciso até pesquisar mais. A gente está construindo o roteiro da linha do tempo Legends, que vai ser bem legal. Então não tem uma explicação. É simplesmente isso aí. As pirâmides surgiram, atraíram seres sencientes sensitivos, foram para Titan, Tempestade da Força, a Ordem Jedi fundada. Esse é o resumo grosso, tá? Agora, sobre o cânone, James Mangold. É um apelo que eu faço. Estamos querendo a volta de Star Wars nos cinemas. Estamos querendo a volta de boas histórias de Star Wars no cinema. Se para isso você não for pincelar o cânone ou Legends, como a gente conhece, o lore, como você mesmo falou, foca no roteiro. E eu acho que a gente tem muita possibilidade boa. O Beau Willimon, que está escrevendo o roteiro com ele, é simplesmente o cara responsável por House of Cards e simplesmente o responsável pelo melhor arco da série Andor, que é o arco de Narkina 5, da prisão. O cara é um roteirista brilhante. Então a gente pode esperar plot twists, a gente pode esperar tensão. É isso que eu espero quando você vê um roteiro pelo Beau Willimon, com o James Mangold cuidando disso e querendo ficar livre para trabalhar. É isso que eu tô esperando. Uma boa história. Então vamos torcer para que o nosso amigo James Mangold entregue uma boa história e quem sabe na Star Wars Celebration Tokyo, que vai acontecer em abril de 2025, a gente tenha mais novidades sobre Dawn of the Jedi. Enquanto isso, a gente vai vendo as entrevistas do James Mangold, vendo o que ele está falando sobre o filme e vamos repercutir aqui no Diário Rebelde em mais conteúdos para você. Que a força esteja sempre com você e até a próxima.